gente tem uma informação muito preocupante agora. 3 em cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco a ponto de não conseguir, por exemplo, compreender pequenas frases ou fazer cálculos simples. E quem tem mais informações sobre essa situação é a doutora em educação, Apoliana Rosa Ribeiro. Professora, boa tarde. Boa tarde. Esses números, qual a avaliação que a senhora tem? Olha, eles são muito preocupantes. Entretanto, esse resultado já era esperado por um conjunto de fatores históricos. Em primeiro lugar, nós sabemos que essa realidade da pandemia que nós vivenciamos teve um impacto significativo no campo educacional. Nós tivemos as aulas suspensas e isso resultou também nessa manutenção dos índices que foram avaliados anteriormente, em 2018. Então, o número de analfabetos funcionais continuou praticamente o mesmo. O que é o analfabeto funcional? Analfabeto funcional é o sujeito que não consegue realizar as atividades simples do cotidiano que exigem leitura e escrita. Então, o analfabeto funcional, ele é composto por 2 categorias. Nós temos os analfabetos absolutos, aqueles que de fato não conseguem... passaram numa escola. Ou que passaram pela escola e não tiveram os efeitos esperados da escolarização, que não conseguem ler e escrever nem realizar cálculos simples. E também os analfabetos, dentro do grupo dos analfabetos funcionais, nós temos os rudimentares, que realizam algumas atividades do cotidiano que envolvem leitura escrita e cálculo simples. Então, isso no cotidiano, nós percebemos de uma forma muito sensível. Nós trafegamos no trânsito e nós vemos as placas das pessoas, muitas vezes, pedindo ajuda, e a gente observa ali aqueles erros ortográficos, às vezes aquela informação que não tem uma expressão que de fato comunica a mensagem esperada. Então, esse grupo é dos analfabetos funcionais, aqueles que não realizam atividades simples do cotidiano que envolvem leitura e escrita. Por que a gente chega nesse ponto, doutora? Nós temos um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, escolarização. Os níveis de escolarização precisam ser elevados para que a gente possa garantir ali um desempenho mínimo esperado. E nós tivemos, nos últimos anos, uma grande desvalorização da escola. Então, hoje, a juventude, ela prospecta, muitas vezes, outros destinos que não só a educação superior, pensar que a educação ela pode transformar vidas. Então, nós temos esse descrédito social no campo da educação. Isso é um dos fatores, porque muitos vislumbram carreiras no meio digital, por exemplo, que não passam necessariamente por meio da formação escolar. Então, esse é um dos fatores. Outro fator, falta de políticas públicas, que vem fragilizando também a escola. Então, nós precisamos investir muito no campo educacional, que é, de fato, o principal locus de possibilidade de transformação da sociedade. E o outro fator, ele é do campo cultural, é o que nós chamamos de letramento, que é praticar a leitura e a escrita no cotidiano. Doutora, eu queria saber uma outra coisa, porque muitas dessas pessoas têm acima de 20 anos, 30, 40 anos, que não sabem ler e escrever direito. Tem políticas públicas para que essas pessoas possam voltar para a sala de aula, ou tem alguma forma delas aprenderem realmente a escrever, a ler, a sobreviver com a leitura? Nós temos a modalidade da alfabetização e também do ensino fundamental, o ensino médio, que é a educação de jovens e adultos. Entretanto, o que muito nos preocupa, e o que eu havia dito anteriormente, que já era um resultado esperado, que nós tivemos uma redução dos investimentos, uma redução muito significativa na educação de jovens e adultos. Então, essa modalidade tem sido cada vez mais fragilizada. Em primeiro lugar, as próprias condições de existência demandam muitas vezes que o trabalhador tenham cargas horárias cada vez mais extensas para conseguir sobreviver. Segundo, que nós tivemos, e aqui eu vou pegar o estado de Goiás e o próprio município de Goiânia como exemplo, nós tivemos uma redução drástica das escolas que ofertam essa modalidade. Então, essa falta de políticas públicas de investimento mostra a sensibilidade de quanto isso impacta o cotidiano da população.
falta investimento no campo da educação, e a educação de jovens e adultos é um local que nos exige muita atenção, porque esses dados são referentes à população produtiva de 15 a 64 anos de idade. Então, nós não estamos falando das crianças, por exemplo, e dos adolescentes. O que isso pode significar no futuro? Muito nos preocupa, porque o outro polo do analfabetismo funcional já é o alfabetismo funcional, que são os sujeitos que conseguem ler e escrever, que já têm um desempenho mais elevado, o que nós chamamos de proficientes, que são aqueles que não encontram barreiras no campo da compreensão e do desempenho da leitura e escrita. E o índice brasileiro, ele tem permanecido exatamente o mesmo no campo dos proficientes. As 2 últimas décadas, nós estamos mantendo que a população brasileira está apenas com a média de 10% com o nível de proficiência. Isso é um nível muito baixo e isso impacta nos investimentos do campo mundial na população brasileira. Bom, gente, nós conversamos com a doutora em educação, Apoliana Rosa Ribeiro. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde.